Olá, vamos dar continuidade à resolução de questões de física. Vamos fazer agora uma questão bem bonita, bem interessante. É um nível Física 2 lá do Halley, caprichadinho, que é uma questão envolvendo aquela parte de barragens, cálculo de pressão, cálculo de força. Vem comigo. A figura abaixo representa uma represa, cujas dimensões são dadas na própria figura. Admita que o lado da fase 1 da figura é o lado onde possui água com densidade igual a 1000 kg/m³. E a represa está com nível máximo de água, ou seja, 80 metros de água. E a parte inclinada da represa é exposta ao ar com uma densidade igual a 1,3 kg/m³. Calcule a força horizontal total sobre a represa. Beleza. Então vamos a etapas para a gente poder, vamos dizer assim, responder bem. O primeiro passo é a gente saber que, dependendo da profundidade, vai haver uma determinada pressão. E aí, esse retângulo que eu peguei, suponha que eu coloque uma determinada espessura, que eu vou chamar aqui de dy. E esse dy, eu quero então encontrar qual é a força que atua nessa região. Para calcular a força que atua nessa região, a gente vai lembrar da velha fórmula de pressão. Pressão é calculado como sendo força sobre área. Então, se a gente fizer meio pelos extremos, a gente encontra que a força é o produto da pressão vezes a área. Então, se eu quero calcular a pressão total que existe nesse retângulozinho, a gente de boa pode fazer assim, ó. Deixa eu te mostrar. Para achar então a força que atua nesse retângulo, eu vou interpretar o seguinte: vai existir uma determinada pressão, que a gente vai discutir o valor. Esse dA, essa área, eu vou chamar ela de dA, e essa pressão atuando nessa área infinitesimal, entre aspas, gera um determinado dF. Então, o nosso objetivo, por enquanto, é montar quem é esse dF. Bem, lembra que a pressão que atua nessa região está associada à pressão atmosférica mais a pressão do líquido. Então, essa pressão do líquido está associada a uma profundidade, que nesse retângulo eu vou dizer que ele está numa profundidade Y. A formulazinha de pressão devido à profundidade é o velho dGH, onde esse H é o Y. Essa é a expressão da pressão. Então, eu vou colocar essa expressão aqui, ó. Então, a gente vai ficar que esse dF, que atua nesse retângulo, é a pressão que foi P0 mais dGH, e quem está fazendo o papel do H é o Y, vezes dA. Mas quem é dA? Olha direitinho. O dA, esse retângulo é base vezes altura. Eu vou chamar isso aqui, ó, de L. Então eu posso dizer que essa área que eu estou chamando de dA, base vezes altura, é L vezes dy. Então, ó, no lugar do dA, de boa, a gente coloca então essa base vezes dy. Beleza. A base chamei de L e dy está aqui escrito. Dessa forma, a gente, para achar a força total que atua nessa face inteira aqui dessa represa, a gente tem que integrar fazendo o y variar de 0, que é onde na superfície, até na parte mais baixa. Vou chamar isso aqui de h, fazendo essa parte literal. Então essa força vai ser exatamente a integral de dF. Então a gente vai integrar essa expressão. Temos aqui, ó, P0 mais dGy vezes L dy, variando de 0 até h. Com isso a gente acha o valor da força que atua nessa face 1 da represa. Ó, posso colocar esse L para fora e aí a gente vai ficar com essa integral de quem? De P0, tá? dy, mais, de novo, L para fora. Aí vai para fora também, ó, esse dg integral de y dy. Dividir em duas, tá? P0, L dy é uma integral, tá aqui.
e esse dGH, dGY, dy é a segunda integral, variando isso de 0 até h. Ótimo. Então agora, ó, vamos ver qual é a expressão dessa força. Mantém esse L, isso aqui é uma constante, então é simplesmente a integral disso, é o nosso y, variando de quanto a quanto, de 0 a h. Daqui a pouco eu coloco esse valor, tá? Mas aqui está o dgl, integra o y, que é y ao quadrado sobre 2. Tudo isso está variando de 0 a h. Quando a gente coloca o 0, vai morrer. E quando coloca o h, a gente chega na expressão da força. Então vai ficar, ó, L P0H mais DGL H ao quadrado sobre 2. Massa. Descobri a força que atua nessa face 1. Não é a resposta ainda, porque existe uma força que atua aqui, ó. Essa força aqui a gente vai conseguir desenvolver de boa, lembrando que está atuando aqui a pressão atmosférica, que é o P0. Então, vem comigo. Olha só, a gente deixa guardado isso, vou chamar isso de F1, que foi na face 1, e agora a gente vai analisar essa outra força que existe, ó, nessa região aqui, ó. Aqui não tem P0 atuando, que é a pressão atmosférica, então, ó, a pressão é calculado como sendo força sobre área. Vou chamar essa força de força 2. Então, a gente descobre que essa força 2, ó, ela é simplesmente o produto da pressão atmosférica vezes essa área, hein? Lembrando que essa área é esse comprimento aqui, ó, que a gente tinha chamado de L. Como isso aqui é H, esse cara daqui é um sujeito que tem que ter um pouquinho de cuidado, hein? Vamos olhar aqui com atenção para não vacilar. Tem esse valor 40 metros, tá? Esse valor 40 metros eu vou chamar de Bzinho, beleza? Então, voltando aqui, ó, esse cara aqui é o Bzinho e eu preciso achar essa área. Mas quem é essa área, professor? Essa área é esse L mais vezes esse tamanho. E quem é esse tamanho, professor? Esse tamanho é Pitágoras, meu irmão. Mas, rapaz, Pitágoras esse tamanho aqui, ó, ele é H2 mais B2 raiz, fazendo Pitágoras. H2 mais B2 raiz. Guarda esse A. Será que eu vou precisar, professor, desse A mesmo? Tá tão difícil. Tá, mas tem que lembrar que a pergunta é descobrir qual é a força resultante horizontal. Como é uma força horizontal, eu quero só esse pedaço aqui de força. É esse que a gente quer. Então a gente vai ter que desenhar um pouquinho melhor isso para poder a gente responder essa questão. Ó, não tem nada demais, mas tem que ter cuidado. Eu quero saber qual é a força horizontal. Isso aqui a gente decompõe em dois pedaços. Ó. Vou chamar de Fx e vou chamar esse aqui, ó, de Fy. Esse cara aqui é, vamos dizer assim, a pressão resultante, a força resultante é o nosso F. Se eu chamar esse sujeito aqui de 20 graus, só para você ter certeza do que eu vou fazer, a gente pode então, ó, visualizar o seguinte, aqui é 90, esse teria que ser 70. Então esse teria que ser 70, então por tabela, ó, esse aqui teria que ser 20. Então na prática, o ângulo θ com a horizontal é o mesmo ângulo daqui, ó. Deixa eu te explicar melhor, de forma mais objetiva, já partindo dessa informação. Se eu chamar aqui de θ, então, ó, aqui tem dois caras. O que nos interessa é esse cidadão horizontal que eu estou chamando de Fx, só que aqui está o θ pelo que a gente acabou de deduzir. Então, ó, verifique aqui no desenho quem está colado e separado. Quem está colado é o Fy, quem está separado é o Fx. Então a gente pode dizer de boa que esse Fx nesse desenho, ele é F vezes o seno. Esse F é a força total. E esse seno, se tu olhar agora, só para tu verificar, ó, esse seno que vai entrar aqui, ó, esse cara tem um determinado H, esse cara aqui eu chamei de base, e esse cara era uma raiz de H2 mais B2. Se eu tirar o seno daqui, ó, quem é o seno daqui? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa.
E isso vai fazer com que fique bem tranquilo. Bem tranquilo, professor, como? Esse F a gente já comentou, e esse F é a pressão vezes a área, beleza? Então esse F, ó, é a pressão vezes a área, ótimo. Mas a área, aí eu continuo multiplicando aqui, ó, pelo seno, tá? Mas essa área, a gente acabou de comentar que ela é calculada assim, ó, L que multiplica a raiz de H2 mais B2, beleza? L que multiplica a raiz de H2 mais B2. Mas e o seno? Ele é justamente H sobre a raiz de H2 mais B2. Então, ó, isso cancela e a gente descobre que o Fx que nos interessa é simplesmente P0 L vezes H. Ótimo. Agora a gente descobriu o F2 e o F1. E o que ele quer é a força resultante. Então, para achar a força resultante, a gente vai fazer, ó, F1 menos F2. Vamos lá? Esse F1 que fizemos através daquela integral é esse pacotão aqui. Eu vou repetir isso lá, tá? LP0H, fazer devagar. LP0 vezes H. Tinha mais um outro termo, hein? Esse F1. O outro termo, ó, foi DGLH2 sobre 2. DGLH2 sobre 2. E esse F2 que a gente acabou de calcular, essa componente horizontal que nos interessa, é o P0LH. Beleza. Então, ó, vou colocar aqui o P0LH. Se você prestar atenção, ó, esse termo corta com esse termo. E aí a gente vai descobrir o valor dessa força resultante. Essa força resultante em letras, ela é DGLH2 sobre 2. Massa, professor. Trabalheira danada. Pense numa questão bonita. Pois é. Agora a gente precisa substituir os valores. Eu lembro que essa densidade aqui, ó, é a densidade associada à água. Ela vale 1000. A gravidade vale 10. Esse L, ele representa pra gente o que mesmo? O que foi o L? Foi essa largura aqui, ó. E essa largura foi fornecida pra gente, que é exatamente esse valor, que é o 140 metros. Então, no lugar de L, eu coloco o 140 metros, tá? Agora, a altura foi quem mesmo? Essa altura é de 80 metros. Pronto. A altura, 80 metros. Só que a altura está elevada ao quadrado. Tudo isso sobre 2. O que está faltando é essa continha. Agora a gente precisa só organizar. Para organizar, eu vou olhar aqui as alternativas. Ó. Tem potências 10 a quinta, 10 a nona e 10 a décima. Então vamos ver que potência já ficaria aqui para ficar um pouquinho melhor. Eu sei que isso aqui é 10 a quarta, tá bom? Pego esse zero aqui, fica 10 a quinta. Então já ficou 10 a quinta. Aí ficou 14. 80 ao quadrado é 6.400, dividido por 2. Pronto. Pegue mais dois zeros e junte com esses, fica 10 a sétima. 14 sobre 2 eu sei que é 7 e aqui tem 64. Então, continha de padaria, 64 vezes 7. Vamos fazer 7 vezes 4, 28. 7 vezes 6, 42. 42. Com aquele 2, 44. Então, tá ficando 448 vezes 10 a sétima. Se eu tirar duas casas, fica 10 a nona. 4,48. Tem aí nas alternativas? Tem. 4,48 vezes 10 a nona, exatamente como a gente chegou. Questão lindíssima, hein? Fazer isso na hora tem que ser animal. E animal é estudar aqui, ó, pelo nosso curso, beleza? Valeu!